microfone, porque o pessoal já sabe que eu estou aqui conversando com o pessoal do Instagram, para daqui a pouco me despedir. Então, o Instagram é só uma chamadinha para lembrar vocês, né? De, ai, gente, o que tem hoje, terça-feira, um dia frio desse em São Paulo, gente, que a gente acordou com 6 graus em São Paulo. Pensa numa semana de 31, 32, 35, e depois um dia você acorda com 6, assim. E que a previsão para este final de semana já é de mais de 30, tá? Então, imagina como é que está a nossa vida aqui. Elisa, boa tarde. Cléia, boa tarde. Sejam bem-vindas aqui no Instagram, mas o nosso bate-papo de terça-feira é pelo canal do YouTube, tá? YouTube Serapura Oficial. Então, daqui a pouco eu vou me despedir aqui. Marina, que está chegando agora, vou dar tchau para vocês, para ficar somente no canal do YouTube, que o pessoal do YouTube, eu já tenho aqui a Rose, a Jéssica, a Isa, a Manan. Esse nome é novo para mim, hein? Rai. E eu acho que não é nem daqui do nosso Brasilzão, hein? Gente, boa tarde, então. Já sabem, né? Que de terça-feira a gente está no canal da Serapura Oficial no YouTube para falar sobre dicas administrativas. E essa sequência, né, chamada 12 Regras para a Vida, é inspiração de um livro que eu estou terminando, estou finalizando ainda a leitura, mas é um livro maravilhoso do Jordan Peterson, né? Que é um puta de um escritor, assim, e ele coloca essas 12 regras de comportamento para que a gente não viva no caos, porque a nossa vida tem a tendência de ser um caos, né? E eu estou trazendo essas regras para a gente adaptar para a nossa administração, tá? Deixa eu abrir aqui, porque são 3 da tarde em ponto, e quando dá 3 da tarde em ponto, eu falo, muito boa tarde, canal do YouTube, sejam todos bem-vindos, bem-vindas, não sei se você está aqui no ao vivo, ou se você vai assistir isso gravado, mas eu quero dizer que a gente está na sequência da nossa terça DM, essa terça é a terça de número 41, ou seja, há 41 semanas, um pouco mais, tá? Teve algumas faltinhas minhas aí, em algumas semanas que eu não pude participar, mas eu me comprometi, quando eu comecei esse projeto, em outubro do ano passado, outubro de 23, eu acordei um dia e falei, eu tenho muita coisa que eu posso falar sobre administração, né? E eu sou muito abordada por profissionais, por gente falando, eu vendo o almoço para pagar o jantar, eu não consigo pagar as contas, eu não entendo o que não dá certo. E eu tive salão muitos anos da minha vida, administrando salões e dando consultoria e dando aula. Eu falei, não, eu vou fazer um projeto. E eu vou me encontrar com essa turma toda terça-feira para falar sobre dicas de administração. Então, se você está chegando, aqui a gente não fala sobre cera, sobre ponto de amolecimento, sobre aparelho elétrico, sobre qual cera é melhor para isso ou para aquilo, tá? Toda terça-feira a gente só faz o Terça DM, que são dicas de administração. Então, eu vou me despedir do pessoal do Instagram, porque eu só faço chamada por aqui, para a gente ficar ao vivo no YouTube, conversando na nossa semana de número 41, já que são 52 semanas, gente, então falta muito pouquinho para acabar. E daqui a pouco eu vou me despedir desse projeto para começar coisas novas, tá? Então, se você quer saber tudo que a gente falou sobre administração, que eu falei, hein, e eu falo, tem tanto assunto nessas 41 semanas que foram abordados, dicas sobre recepção, sobre folha de pagamento, sobre divisão de comissão, sobre profissionais, sobre comportamento, sobre finanças, né, de uma maneira geral, sobre aumento de preços. Olha, foi falado tanta coisa já que eu nem sei dizer para vocês tudo que eu já abordei. Então, se você quiser assistir, enquanto o projeto estiver rolando, essas aulas vão ficar gratuitamente ainda pelo canal do YouTube. Depois a gente vai criar uma comunidade só para quem quer continuar aprendendo sobre administração, tá? Então, se você quer, não dá tempo de assistir na hora que a gente faz o ao vivo, põe lá no gravado na velocidade 2, né? Eu já falo rápido, vai ficar mais rápido ainda, mas dá para entender, eu acredito. E você acompanha aí, pega as dicas, tá? E aí, a partir dessas 52 semanas, a gente encerra o projeto. Então, se você quer mandar sua dúvida, quer fazer uma pergunta, alguma coisa administrativa, eu tenho uma para contar para vocês hoje, que aconteceu comigo, que a regra de hoje vem muito a calhar sobre isso, tá? E só bomba. Hoje é só tapa na cara, só bomba, porque vai cair tudo como uma bomba assim em cima da gente, plaft. Então,
se você quiser fazer alguma pergunta, a gente ainda tem o grupo, né, chamado Terça DM, que tá o link na bio do Instagram. É só você entrar lá, entra pro grupo, que no grupo você pode me mandar pergunta, o que você quer falar, tá bom? Essas últimas semanas eu dei o tema, que é esse tema do livro, então a gente não tá trocando muito. Mas você ainda tem algumas semanas pela frente, se você quiser algum assunto específico, tá bom? Então, pessoal do Instagram, um beijo para vocês. Se quiserem acompanhar a Terça DM desta terça-feira, friorenta em São Paulo, dia 27 de agosto, corre para o canal do YouTube, que eu tô aqui ao vivo esperando você, tá bom? Eu te espero um minutinho aqui entre uma passagem e outra, tá? Seracura.oficial. Um beijão. Gente, agora que a gente encerrou aqui o meu Instagram, deixa eu falar com quem está aqui hoje. Isabela, hoje, esse monte de tapa na cara, nós vamos cair com a bunda da cadeira, que hoje é aquele dia que é só tapa. É cada regra que você fala, minha Nossa Senhora, eu precisava ouvir isso, sabe? Então, a Isa está aqui, a Jéssica está aqui, a Rose está aqui, Keilinha está aqui, minhas embaixadoras em peso, Elisângela tá aqui também, a Filó tá aqui, a Lulu tá aqui, Claudiana tá aqui, boa tarde. Vou contar. Eita, nós, regra 3. Vai começar a minha regra particular, né, Isa? A regra dos 3 As. Apanha, aprende e depois agradece, tá? Gente, Nileide, boa tarde, meu amor, seja bem-vinda. Quanto tempo que eu não te vejo por aqui? Vamos falar das nossas primeiras regras, né? Então, lembrando que essas regras que eu trouxe para a gente fazer essa parte administrativa, elas são de um livro que eu estou terminando de ler, do Jordan Peterson, que é um puta de um autor. Esse livro já está destinado para a minha amiga Claudiana, assim que eu terminar, mas vale muito a pena você entender, você ler um pouquinho sobre essas regras, ou você acompanhar a Terça DM, porque aqui eu já estou fazendo um resumo dessas regras para vocês, certo? Vamos lá. Eu vou pegar aqui de novo, vou passar as 6 primeiras regras que a gente já falou, só para a gente ter uma entrada, né? E ver como essas primeiras regras, elas estavam doces na nossa vida. Eram alguns tapinhas na cara, mas eram tapinhas doces, porque agora vem tapa de pá, sabe? Aquela de pá, que não é uma mão comum, é uma pasada assim na cara. Então, eu vou relembrar as primeiras, tá? A primeira falar sobre postura, né? E postura física mesmo, né? Mantenha-se ereto e com os ombros para trás, para você ter uma postura diante da vida, de autoridade, de autonomia, né? De imagem mesmo, que você quer passar para todo mundo, né? Para o seu público dentro da sua casa, para os seus filhos, né? Que imagem você quer ter, né? Você quer ter aquela postura e aparência de uma pessoa que é uma vítima de qualquer coisa, ou você quer ser uma pessoa que as pessoas admiram, que tem uma postura, um comportamento adequado diante das situações, né? A segunda regra, não vou me estender sobre nenhuma delas, porque estão todas gravadas lá, tá? E vocês abram lá, quem não viu, e assista, porque vale a pena. A segunda fala, trate-se como alguém pelo qual você é responsável, né? Então, na fila do pão, né, não se coloca na última da fila. Se dê prioridade, cuide de você da mesma forma que você cuidaria de alguém sob a sua responsabilidade. Ou seja, não se deixe para trás. Não passe uma vida cuidando dos outros, fazendo pelos outros, né? E eu também cito sempre esse exemplo. O melhor vinho tem que ser aberto na mesa do jantar da sua casa para sua família. E não para aquela visita que vem uma vez por ano, que você quer mostrar ou agradar, ou quer mostrar coisas que você não tem essa necessidade. A gente não tem que agradar ninguém. Para que a gente consiga agradar muito alguém, a gente tem que estar agradando muito a gente mesmo, tá bom? Ninguém que tá mal ajuda o outro. Só consegue ajudar alguém quem tá bem de fato, tá bom? E nos 3 pilares também que a gente já falou. Terceira regra, faça amizade com pessoas que querem o melhor com você ou para você, né? Ou seja, afaste-se de pessoas que não querem nada de bom para você, ou que esse tudo de bom que ela deseja é velado, né? De fato, ali no vamos ver não acontece nada, ou quando você precisa de ajuda você não tem, ou quando você montou um negócio, nenhum familiar, nenhum amigo, ninguém vai te privilegiar ali, te prestigiar, né? Porque de fato as pessoas querem que você esteja bem, desde que vocês não estejam melhores que elas, né? Claudiana falou isso numa terça-feira e é verdade, né? A gente pode estar bem, só que a gente não pode passar
da linha do que a pessoa tá. Se a gente ficar melhor com a pessoa, a gente já cria uma inimizade ali, né? Tá bom? Então, essa era a regra de número 3. A de número 4, que a gente falou a semana passada, é compare-se com quem você era ontem, não com outra pessoa de hoje, tá? Então, assim, eu tenho que saber se eu tô melhor em relação a mim mesma no passado, né? No mês passado, no ano passado, no dia anterior. Porque se eu me comparar com alguém, por exemplo, que eu vejo na internet, que isso é uma reclamação constante, minha Antônia acabou de chegar, maravilhosa, que sempre fala isso, dessa desmotivação, de tudo que a gente vê na internet, como é que se mantém. Gente, metade disso, ou mais de 60% disso é tudo mentira, né? As pessoas não estão assim, ou não estão assim, ou não contaram as pedras pelas quais elas passaram, talvez. Então, assim, se a gente pode olhar, porque é uma distração, obviamente, né? Uma perda de tempo também, mas uma distração algumas vezes. Mas você tem que se comparar com quem você foi, com quem você está construindo no caminho, né? Então não importa se você cresceu isso aqui, mas se você olhar para trás, ou nesse momento você está numa fase tão difícil, tão ruim, que você não conseguiu crescer nada, mas você não voltou, você não deu passos para trás, então você já está melhor do que o seu ontem, porque você não tem que se comparar com os outros, você tem que se comparar sempre com você, e isso vai fazer, se você continuar a sua estrada construindo, você vai ver que isso não vai te criar desmotivação. E as 3 regras de hoje, vocês vão ver os tapa na cara. E uma delas fala um pouco sobre isso também, tá? Depois, a outra regra, a regra de número 5, era não deixe seus filhos fazerem nada que faça você não gostar deles. Essa regra, como eu falei, eu li, reli, depois eu tive que ler mais de uma vez o livro, né? Nesse capítulo, para entender o que ele estava dizendo com relação a isso. E é a mais pura verdade. Isso vale para a empresa, todas as regras têm relação administrativa, como eu estou trazendo aqui a analogia, mas é o quê, né? Quando a gente cria um filho mau, ou seja, a gente não mantém o não, a gente abre exceções o tempo inteiro, a gente não tem firmeza com regras, a gente cria um monstrinho do futuro, né? Onde qualquer lugar que ele chega, as pessoas se desagradam, comentam, e você passa. Não é que você vai deixar de amar seu filho, mas você não gosta, você não está feliz com aquelas atitudes que ele tem. Só que foi você mesmo que permitiu. Isso acontece dentro da empresa, com o cliente, quando você abre exceções, quando você passa por cima de um funcionário que teria que cuidar disso, né? E aí você chegou no papel de dono e tirou a autoridade que ele tinha. Então, vale para a sua equipe com regras de você beneficiar mais um e não o outro. Então, assim, e também as próximas regras têm muita coisa, assim, que tem relação, tá? De outra forma falada, mas muita relação. Então, essa regra quer dizer isso. Não faça uma coisa hoje que você vai se arrepender amanhã. Porque você vai se arrepender. É muito mais fácil, quando seu filho começar a chorar e se jogar no chão, que você faça o que ele quer, porque você vai acabar o problema na hora. Só que você vai manter o problema por mais 20, 30 anos. Com um profissional é a mesma coisa, com um cliente é a mesma coisa. Não tenha medo de perder um cliente porque ele está criando um transtorno para você. É melhor você perder e resolver o problema agora, mesmo que ele seja uma perda, do que você estender isso por quantos anos e afetar outros clientes, outros profissionais, tá? Então, não esqueçam dessa regra que até o momento, tá? Entre as 6, foi a regra mais importante para mim, pelo menos, tá bom? Tem mais uma, as 3 de hoje são, eu não sei nem dizer qual é a melhor, tá? Mas vamos lá. E a 6ª regra, que foi a última da semana passada, era: coloque sua casa em perfeita ordem antes de criticar o mundo. Então, em vez de você ficar olhando a porta do vizinho, como é que aquela empresa tá, que preço que aquela pessoa pratica, né? Olha sua casa, administra da porta para dentro, não é da porta para fora que a gente administra. A gente que tem que estar bem com a gente, a nossa empresa. Ah, mas aquela pessoa, ela cobra isso porque ela não paga imposto, é problema dela, tá? Se dentro da sua consciência, dos seus valores, isso não estiver negociável, deixa da porta para fora ela resolver o que ela quiser. Você não tem um controle sobre isso, você tem um controle sobre a porta para dentro. Então, resolva a sua casa, né? Antes de querer ajudar alguém, se ajude primeiro. Antes de, quando você quiser limpar uma casa, primeiro você tira a bagunça. Se você varrer o chão com toda a bagunça jogada, você vai misturar lixo. Não tem como fazer isso, tá? Então, a gente tem que aprender isso também, tá bom?
Aí, a gente vai entrar agora na regrinha de número 7. Gente, essa daqui é só tapão na cara. Se prepara, ô, Claudiana, para porrada de hoje. São 3 porradas, porque até agora foram regras importantes? Sim. Foram tapinhas na cara? Sim. Foram um sapulejo? A gente caiu a bunda da cadeira? Sim. Mas essas 3 próximas, elas são de arrepiar. Como diz a minha amiga Antônia, a gente vai cair do tamborete, queridas. Então, prestem atenção à regra de número 7. E é uma regra muito difícil, tá? Persiga o que é significativo, não o que é conveniente. Agora doeu dentro da alma. Dani, repete. Repetirei. Persiga o que é significativo, não o que é conveniente. Vou dizer uma coisa para vocês, e eu já disse isso uma outra vez em alguma das aulas, não vou lembrar qual, né? Se você quer aprender a administrar a sua vida e a sua empresa, siga uma religião. Por pior, por melhor, eu não sei a quem você acredita, o que você crê, se você acredita em Deus, em Cristo, se tem outro nome, não interessa. Mas a essência da religião traz esses valores para a gente. E por que isso tem relação com o valor? Porque quando a gente escuta, por exemplo, aquela parábola, né, ou aquele ditado que fala sobre a porta larga, né? Ninguém quer passar pela porta estreita, porque a porta larga é a porta fácil, é a porta grande, tá todo mundo vendo a suntuosidade daquela porta. É gostoso se mostrar que você está passando, que você não tem dificuldades, né? Que é tudo que a gente já vem falando aqui, né? Aqui ele está dizendo essa regra de uma forma, de um outro prisma. Mas é exatamente isso. Quando a gente persegue o que não é conveniente, né? Quando a gente persegue o que é conveniente, não o que é significativo, a gente vai querer passar pela porta larga, né? Que é a mais fácil. É a mais fácil, tá todo mundo vendo, você está exposto. Agora, passar pela porta estreita, com as dificuldades e ter persistência, mesmo com a porta estreita, você se manter no caminho, né? Você não se desviar, não se desvirtuar, essa é a parte difícil do negócio, né? Só que eu tenho uma dica muito importante assim para vocês. Às vezes a gente tem sobre essas parábolas, sobre esses ditados, sobre essas coisas que a gente encontra, seja na Bíblia, seja no Evangelho, seja que nome você dê, e a gente peca, ao meu olhar, tá? Não tô querendo trazer nenhuma verdade absoluta para ninguém. Mas a gente peca porque a gente entende assim, e passar pela porta estreita, ela vai ser mais difícil, mas as pessoas pegam ela pelo sofrimento, vai ser dolorido, vai ser, meu Deus do céu. Ela é uma porta estreita e mais difícil, mas ela não precisa ser triste e nem sacrificante. E o que isso quer dizer? Que eu posso fazer tudo com alegria, com fé, com esperança, com amor, né? Então, assim, a porta larga vai trazer prazeres imediatos, é claro. Você toma uma decisão de seu filho se jogou no chão, você toma a decisão de pegar ele do chão para parar de gritar, você resolveu ali está a porta larga. Só que vão te trazer consequências para um futuro talvez muito difíceis, né? A porta estreita é você continuar ouvindo aquele choro e dizer não, meu filho, você pode continuar chorando, mas eu não vou permitir que você faça dessa forma. Eu não vou fazer o que você quer, porque isso é errado, né? Isso não é bom nem para mim, nem para você. Então, por mais que agora você não tenha a maturidade de parar com isso, eu vou aguardar aqui enquanto você quiser. E essa é a porta difícil. Mas esse comportamento e essa postura dessa porta difícil não precisa ser sacrificante. Você chorar, se desesperar com ele, chorar junto, né? Que é isso, essa ideia que eu acho que as pessoas têm sobre a porta larga e a porta estreita. Então, a porta estreita, ela vai ter mais dificuldades mesmo, né? Porque a parábola já diz a porta estreita, né? Porém, ela pode ser uma porta estreita
com prazer, com vontade de fazer, com um olhar amoroso, agradecido, né? Então, assim, às vezes a gente pode não ter hoje a melhor casa, mas a gente tem uma casa, tem um teto, né? A gente pode não estar comendo, de repente, todas as comidas que a gente gostaria de comer, né? Mas a gente tem alimento, a gente tem energia, a gente tem saúde, a gente tem a grande maioria, né, talvez das pessoas que vão assistir ou que estão aqui, tem saúde para dar e vender, né? Então, assim, por que a porta estreita, por mais difícil que ela seja, ela precisa ser triste, ela precisa ser reclamando, ela precisa ser sofrida, porque ela precisa ser sofrida para você se vestir de vítima e dizer, nossa, eu fiz tudo aquilo e foi muito sofrido, meu Deus do céu. Não, ela pode ser, realmente foi difícil, eu demorei um tempo maior, porque foi feito assim. E isso vale para a empresa, por quê? Porque processo, porque comportamento é diário, é todo dia um pouquinho. Quem chega lá na frente, às vezes ganha a medalha, né, a pessoa da Olimpíada, ela treinou todos os dias duramente, ela não deixou de treinar no frio, no calor, ela não passou pela porta larga dos desejos, de falar hoje está sol, hoje dorme um pouquinho mais. A pessoa que consegue emagrecer é a mesma coisa, né? A pessoa que consegue crescer a sua empresa é com persistência, é devagar, é olhando, é reolhando, é retraçando rota, refazendo o caminho, né? Mas tudo isso pode ser feito com bom humor, com amor, com paixão, tá bom? Então, assim, a gente não precisa achar que essa porta estreita, que não é conveniente aos olhos da maioria, ela seja difícil para a gente, tá? Então, vou ler de novo a regra número 7. Persiga o que é significativo, não o que é conveniente. Diga os nãos na hora certa e mantenha os seus nãos. Mesmo que agora você perca um cliente, mesmo que agora você tenha que perder alguém da sua equipe, né, do seu colaborador, mesmo que você tenha que procurar outro fornecedor, mesmo que você tenha qualquer coisa que você esteja vendo como difícil, tá bom? Não esqueça dessa regra. Vamos ver como é que vocês estão aqui, meus amores? Eita, nós! Tipo aquele ditado, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Exatamente, nem tudo nos convém. E porque a porta larga representa tudo lindo, lustroso, parece interessante. São os prazeres mais imediatos, né? E que muitas vezes a gente precisa deles para ter um fôlego, né? A gente precisa detonar também esses prazeres imediatos. Mas é óbvio que a construção é feita o tijolinho por tijolinho, não é feita dos prazeres imediatos. Os prazeres imediatos, eles podem ser utilizados com parcimônia, né? Nem tudo me convém, como diz a Isa. Ritinha, boa tarde, meu amor. A porta estreita no momento é difícil, mas no fim tudo se resolve da melhor forma, exatamente. Sim, mesmo porque o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Isso aí, isso mesmo, que são todos os preceitos. Então, olha como a gente tem conhecimento administrativo. Porque se a gente faz essas analogias, né, e a Bíblia, ela é um verdadeiro livro de administração, de comportamento, de valores, do que você deve seguir, das persistências que você tem que ter na vida. Então, assim, esse é o meu olhar, tá? Não quero colocar nenhum tipo de religião ou nada a ninguém aqui, tá? A Clau colocou, verdade, Dani, só de saber que temos um teto nesse frio já é motivo só de agradecer. A gente tem muito motivo para agradecer, gente. A gente tem motivo de errar e poder recomeçar. A gente tem motivo de não dar certo e ter tido... E saber que aquilo, mesmo não tendo dado certo, foi um grande aprendizado. A gente tem muito motivo, só que a gente quer olhar só para a porta larga, ou a gente quer olhar para as pessoas que estão passando naquela porta larga que a gente acha, né? Que fala sobre a outra regra da gente não se comparar, tá bom? A Anileide falou que está sendo tá passando por essa porta e que ela vai ser uma instrutora de depilação, mas está difícil no momento. Tudo vai... Gente... E o mais legal é que a gente sabe disso, que quando é muito difícil, mas a gente consegue depois com persistência, o sabor é mais gostoso. Agora, quando a gente tem tudo fácil, a gente nem valoriza,
aquilo não é, assim, por mais que a gente queira que as coisas aconteçam, né? Quem não quer? Eu também quero. Eu quero que tudo dê certo no meu trabalho todos os dias. Eu só quero acertar, não quero errar nada. Só que todos os erros fazem parte. Então, hoje, eu me condiciono assim, eu testo muita coisa. Então, eu não fico olhando, isso deu errado, ok, vamos corrigir, e tá tudo bem. E tá tudo certo se errar. Vamos refazer a rota que a gente começa de novo. Mas eu não me permito nem me entristecer por isso, porque eu sei que isso vai ser um degrau importante para a caminhada, e procuro sempre agradecer, né? Porque se eu tenho essa oportunidade de fazer dar errado, né? Eu também tenho a oportunidade de fazer e dar certo, não é isso? Ó, a Ana Cleia mandou, tô passando por um momento um pouco difícil, saí da CLT e neste mês tô com a cara e a coragem em um lugar novo, porque me mudei há 3 semanas e um pouco insegura de novo. Claro, tudo que é novo vai mexer com a gente, vai deixar a gente com medo. Mas, mais do que entender sobre método, processo, sobre administração, a gente precisa entender sobre comportamento humano, tá bom? Não esqueçam isso. Tudo passa, gente. A coisa boa passa e a ruim também, viu? O medo só existe quando não tem conhecimento. Por isso é importante priorizar o que a Dani acabou de falar. Olha, essas minhas embaixadoras, elas vêm de lança, gente. É tipo, eu me sinto o show das poderosas, sabe? Que fala aquela parte que ela fala que a tropa vai... Das poderosas lá, vocês sabem, né? Tá bom? A Keila colocou assim, ó, parei de seguir vários influenciadores, ficar se comparando ou querendo uma vida que eles inventaram. E, gente, se a pessoa não inventou e tá tendo aquela vida, parabéns, que bom que ela conseguiu, que bom que deu certo. E pra gente não importa que porta é a dela, importa qual é a nossa. Somente. E só, tá? Vamos ver. Tem uma mentora muito top, não solta a mão. Será que é a minha mão? Isso. Legal. A Risa riu, são momentos passageiros mais familiar mesmo. Gente, lembra dos 3 pilares, tá? Pilar saúde, pilar família e pilar dinheiro. Se os 3 não estiverem organizados, a vida não caminha para frente, tá? A gente tem que estar bem fisicamente, comer bem, dormir bem, né? Se alimentar, não estou falando de estética, de peso, de ser bombada, nada disso. Estou falando de comer bem. Cabeça boa, cabeça limpa, cabeça equilibrada emocionalmente, né? Com um olhar crítico para as coisas, no sentido de entender, querer conhecer. E a parte financeira que você está equilibrada. Quando uma delas não está equilibrada, e a parte financeira eu tenho que ter algum trabalho, não importa quanto eu ganho, mas eu preciso ganhar, eu preciso me sentir útil, tudo isso. Quando as 3 estão equilibradas, não tem para ninguém. Agora, se você desequilibra uma ou outra, né, a coisa vai meio capenga, tá? Então, sempre olhem os 3 pilares. Vamos para a próxima? A número 7, né, que eu falei? Não, eu estava na número... Não, falei a 7 primeiro só, né? Isso, persiga o que é significativo, não o que é conveniente. Olha a 8 agora. A 8, diga a verdade, ou pelo menos não minta! Gente, isso para a empresa é perfeito, 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 perfeito. A gente promover transparência, né? A transparência gera confiança nas relações. Então, diga para o seu cliente quando você realmente estiver atrasado, quando realmente você não puder fazer aquele preço, quando realmente aqueles atrasos não estiverem bons para a sua agenda. É claro, não precisa ser a primeira... aconteceu uma vez, eu já tenho que ficar... Não, mas converse, fale e diga a verdade. Se não for para dizer a verdade, então não minta, não invente coisas, não coloque em coisas que nem aconteceram ainda numa fala. Eu vou citar uma pessoa aqui que ela sabe da nossa conversa de ontem, tá? E ela tá aqui, ela sabe que é ela. Então, eu não vou citar não quem é, mas ela sabe que é. Então, a gente não precisa dizer a verdade toda, se a gente não quiser, porque às vezes, quando a gente está dando um depoimento, quando a gente está falando de alguma coisa, a gente não quer colocar tudo, né? Ou quer deixar o depoimento bonito, mas a gente não pode mentir em relação àquilo, se aquilo não está acontecendo. Então, ou a gente
não diz tudo que a gente gostaria de dizer, da forma como é, mas a gente não fala o que não aconteceu, tá bom? Então, nunca esqueçam disso. E aqui vale uma informação, né? Quando a gente está atrasado, quando a gente não pode, qualquer coisa. E eu vou contar aqui uma coisa que aconteceu, que eu queria deixar para a última semana, mas eu vou ter que aproveitar essa regra hoje para contar. Gente, é assim, eu sempre eu procuro ter fidelidade nos lugares onde eu vou. Como eu olho muito o atendimento, né, das pessoas, a parte administrativa, mesmo sabendo que as pessoas não sabem fazer, que as pessoas não entendem sobre comportamento, eu me incomodo com o grau que isso vem acontecendo. Por quê? Porque começo a fazer um serviço no lugar. Aí eu gosto do lugar, gosto da pessoa, a pessoa faz, tecnicamente é ótima. Por isso que eu falo para vocês, não adianta só ter técnica, eu vou contar para vocês isso hoje. A técnica da pessoa é maravilhosa e tá cheio de gente boa em técnica, tá? Mas olha só o que aconteceu. Eu marquei um horário e cheguei no horário 20 minutos antes, tá? Porque eu chego sempre mais cedo, porque é o meu jeito de ser. Eu não gosto de atrasar ninguém, não gosto que ninguém me atrase. Então, eu prefiro chegar antes e ficar lá esperando, não tem problema, não só que chega antes e quer ser atendida, nada disso. Mas eu marquei um horário, cheguei antes. A pessoa com quem eu normalmente faço não tinha horários disponíveis. Lembrem dessa informação, não tinha horários disponíveis. Então, eu tive que marcar o meu serviço com ela, uma parte, e eu queria fazer tudo com ela, mas ela não tinha. E uma parte com outra pessoa, tá? Cheguei antes, a primeira pessoa marcada era a outra pessoa. Comecei o serviço. Bom, fiz todo o serviço, terminei meia hora antes e tinha que ficar esperando essa pessoa me atender. Quando eu me dei por conta, essa pessoa estava fazendo um serviço dentro do espaço nela mesma. Ou seja, ela sabia que eu estava ali, ela sabia que eu só faço com ela tudo, ela sabia que eu estava marcada com outra pessoa antes e ela não me atendeu. E eu vi. Porque assim, quando você, como profissional ou alguém da sua equipe, quiser fazer algum serviço, não faça aos olhos do cliente. Não importa se o cliente não estava naquele horário, ele sempre vai se perguntar, ué, por que ela está aqui e não está me atendendo? Se ela trabalha aqui todo dia, ela que faça em outro horário, que é a primeira coisa que a gente pensa, tá? Mas isso não foi o tudo não, tá, gente? Aí, então era assim, eu marquei às 3 e às 4, com 2 pessoas porque ela não tinha. Comecei 3 horas com outra pessoa. Ela já estava lá fazendo um serviço nela mesma. Terminei esse primeiro serviço 3h30. Tive que esperar até as 4 para ela me pegar. Ela não terminou o serviço que ela estava fazendo nela mesma às 4. Ela veio me pegar às 4h30. E eu estou vendo lá o que está acontecendo. Ela me atendeu às 4h30 e terminou, sei lá, 5h30. E a pessoa que estava fazendo esse serviço nela, né, que era um outro serviço de beleza, eu pensei, vai ver que ela fez esse horário, porque vai ver que ela tem um casamento, ou vai ver que ela tinha alguma coisa que a pessoa não tinha mais horário, né? Por isso que ela fez no meio do expediente. Aí eu vi a pessoa que estava atendendo ela ficar parada até o horário que eu terminei o meu serviço, ou seja, a pessoa não é... E não é que a pessoa chegou e falou, olha, você me perdoa, eu atrasei. E o problema, de fato, gente, não é só desta pessoa, é da administração deste local. Por quê? Se eu sou administradora, primeiro, eu não deixaria que o cliente visse alguém fazendo esse serviço no horário considerado integral de trabalho. Segunda coisa, eu vi que o meu cliente chegou, o cliente da casa, né, de todo mundo, antes, eu vou priorizar o atendimento dele. Até porque, se ela me adianta esse serviço e chega alguém extra sem marcar querendo fazer, ela ganha um serviço a mais. Ou seja, comportamentalmente e administrativamente, a pessoa não sabe fazer. E ela é uma excelente executora. Por isso que eu falo para vocês, eu já disse outras vezes, sobre ser profissional e ser executor. Tem um caminho muito distante. A grande maioria do mercado hoje só é um bom executor. Sabe fazer aquele serviço, tem aquela técnica, e só. Não sabe se comportar, não entende como isso administrativamente funciona. Então, essa pessoa, eu fiquei indo lá, sei lá, acho que um ano, talvez um pouco menos de um ano.
vocês sabem quanto custa perder uma pessoa e ter que conquistar outra tudo de novo? E outra, eu, por exemplo, se eu vou e levo minha filha, minha mãe no mesmo espaço, a pessoa não perde só a mim, ela perde todo mundo que vai junto, entendeu? Da mesma forma que se ela me ganha, ela ganha todo mundo que vai no pacote, ou qualquer indicação que a gente venha fazer. Então, olha como você não entender sobre comportamento, sobre mente, sobre o que o cliente pode pensar, sobre você não entender o fluxo do serviço, aonde você pode ganhar mais, onde você pode perder menos, porque tem tudo isso relação. E aí, por que eu falo sobre a mentira, né? Porque não adianta o que a pessoa vai te falar depois, né? Então, assim, não vai dizer a verdade, não mente, não fica inventando, não, porque aconteceu isso, que eu tive que fazer aquilo, eu estava lá vendo. A mentira é muito perigosa, então cuidado com isso, com o que você vai dizer. Promova a honestidade, a transparência dentro da sua empresa. Confiança é um item fundamental para a relação forte com o cliente, com o colaborador, com o parceiro, com o fornecedor, com quem estiver envolvido como relação humana. Não esqueçam isso. Confiança é um item importante, fundamental. Para que haja confiança, tem que haver transparência. Para que haja transparência, não pode haver mentiras. Então, se eu estou errado, eu assumo, eu estou errado, me desculpe. Se eu não fiz bem, eu vou pedir que você volte e eu refaço, né? Eu arco com aquele prejuízo, simplesmente. É assim que deve ser. Só que o mundo não vem caminhando para isso. Por quê? É muita gente querendo empreender, querendo ser dono do seu nariz, querendo ter o seu negócio, e malemar sabe a técnica, né? Muita gente até muito boa de técnica, mas muito ruim de comportamento, muito ruim de administração. Vão continuar vendendo almoço, pagando jantar. Vão olhar para trás daqui 2, 3, às vezes 4 anos, não cresceram nada, se desgastaram, tiveram todos os riscos de ter uma empresa, porque não é tão simples quanto parece, e, né? E é essa conta para dizer assim, eu sou dona de uma empresa. Um dono de uma empresa não pode agir dessa forma, não pode pensar isso administrativamente, tá? Vamos para a próxima e última de hoje. Assuma que a pessoa com quem você está falando pode saber algo que você não sabe. Assuma que a pessoa com quem você está falando pode saber algo que você não sabe. O que significa isso, gente? Nós precisamos escutar o colaborador, o fornecedor, o cliente no balcão. Ouça o que as pessoas têm a dizer. Quando a gente acha que a gente sabe mais que a pessoa, a gente não ouve o que a pessoa está dizendo. E se a gente não ouve, a gente pode perder ideias brilhantes, dicas valiosas. Então, todo mundo que a gente vai conversar, se a gente tiver... E é difícil, porque a gente julga pela aparência, a gente julga por um monte de coisa, mas a gente precisa parar e ouvir o que o outro tem a dizer, né, numa conversa. Nunca julgue assim, essa pessoa não tem nada para me ensinar, não... porque se você já julgar isso, a sua escuta fica falha e você já não entende. Então, assim, ouça seu cliente, e quando eu falo ouvir, o nosso cliente, a gente tem que ouvir com o ouvido, a gente tem que ouvir o nosso cliente com o olho, olhando fisicamente qual é a reação, tá? A gente tem que ouvir o nosso cliente vendo qual é o movimento corporal que ele tem, porque isso também nos conta, né? E às vezes em voz altíssima o que ele quer dizer pra gente, tá? Todo o trejeito, tudo isso contam coisas pra gente, tá bom? Então é muito, muito importante a gente entender que a gente precisa assumir que em qualquer relação, a gente tem que pensar que a pessoa com quem a gente fala sabe algo. Não é nem que ela pode saber, ela sabe algo que a gente não sabe. Então, a gente precisa estar com a escuta ativa ali, para o colaborador, para o cliente, para o parceiro, né? Valoriza a opinião, o insight do outro, que pode trazer uma super boa ideia, que pode vir de qualquer pessoa. Da pessoa que você menos espera, ela pode ter uma ideia. Fala, eu nunca tinha pensado nisso antes, mas você nunca pensou porque você nunca julgou que daquela pessoa pudesse vir uma ideia tão bacana. Então, ative essa escuta. Então, hoje, foram as 3 compiladas, e assim, os tapas na cara maiores, né? Eu acho que são a de número 7, persiga o que é significativo, não o que é conveniente. O diga a verdade, ou pelo menos não minta, é formidável.
e o assuma que a pessoa com quem você está falando pode saber algo que você não sabe. São realmente 3 regras que podem te ajudar muito na parte administrativa e te trazer outras ideias, outros insights para o que você vem fazendo aí, tá bom? Vamos ver uma coisa aqui, que a Isa falou, siga a verdade ou pelo menos não minta. Isso, diga a verdade ou pelo menos não minta. Sempre falo isso para as minhas alunas, seja sincera sempre, te machuquei, olha, aconteceu isso, não sei como resolver agora, vamos esperar, vamos ver o que vai acontecer. Mesmo se acontecer algo e a cliente não quiser voltar, seja sincera, sempre é o melhor. Verdade, não minta, não invente nada, principalmente quando não sei de algo, buscar informação, exatamente. Claro, você é a Celso Russomano na versão feminina. Eu sou a Celso Russomano? Por quê? Jéssica, sim, que absurdo, isso acontece tanto. Gente, acontece muito, mas acontece muito. E agora, o que acontece? Uma parcela de mim não volta nesse lugar nunca mais. A outra parcela, como pessoa que treina, que administra, fala isso para a pessoa, né? Olha, eu não volto, por causa que a pessoa vai mandar mensagem, né? Elas mandam mensagem dizendo, faz tempo que você não vem aqui, aconteceu alguma coisa? Eu digo, aconteceu. Mas você me desculpa, mas acontece de novo. Então, eu não costumo voltar, eu falo, mas eu não costumo voltar nos lugares, não vou dizer nunca mais, porque nunca mais é muito tempo, né? Mas, olha, é um desgaste para o cliente, né? A gente tem que procurar outro lugar. Eu gosto da técnica, a menina faz direitinho, mas a administração, o comportamento é péssimo. O que eu sempre me pergunto é assim, Dani, você vai mudar para outro, vai acontecer isso de novo. Mas eu não desisto. Eu vou tentar um novo local e uma nova pessoa, tá bom? Verdade, essa é tão importante, saber ouvir. Apanhei, aprendi, agradeço demais. Gente, então é isso. Nossa terça-feira DM está chegando ao fim. Lembrando nossos recadinhos do final, se vocês quiserem perguntar alguma coisa, tá? Primeira coisa, nós temos embaixadoras por estado no Maranhão acontecendo. Indiquem, então, pessoas do Maranhão, salões de beleza. Coloquem em todos os grupos que vocês puderem de pessoas vinculadas à área da beleza para que avisem depiladoras. Por quê? Foi o que eu falei para as meninas no grupo ontem. Eu quero marcar a data do webinário, porém, o que acontece? Se não tiver bastante gente no grupo informada que está tendo a seletiva, como agora é regional, Maranhão vai fazer só daqui a um ano, né? Então, a gente não vai ser aberto toda hora seletiva para o Maranhão. Então, a gente precisa avisar o maior número de pessoas. Então, vocês que estão aqui, que tem grupos de trabalho, grupos no Facebook, no Instagram, grupos no WhatsApp, divulguem nesses grupos. Gente, vamos entrar quem é do Maranhão, porque a próxima seletiva vai demorar um ano para acontecer, tá? Que eu quero marcar a data do webinário e já ter logo, em breve, a minha embaixadora do Maranhão. Temos a venda das camisetas, que continua a todo vapor. Nós temos a terça DM. Ontem eu abri para as meninas do grupo das professoras, já abri por minha conta e risco, que ninguém aqui nos ouça, né, que eu falei isso para elas, eu assumi o risco e já abri o link para professoras que querem dar aula com o nosso produto e querem comprar o produto num preço mais acessível pela fábrica. Tem as regrinhas lá, né, e só sabe... quem participou dos encontros, tudo, tem que ter CNPJ, tem que ter um KNAI adequado para fazer isso, mas é só fazer o cadastro, a ficha vai passar por uma análise, se sua ficha passar, você tem um formulário lá para preencher e você pode comprar diretamente da fábrica com a gente, tá bom? Esse é a mais nova coisa que está acontecendo, depois a gente vai divulgar mais através das embaixadoras. Temos, nesse momento, acontecendo a promoção, a campanha Qual é o Meu Papel na Depilação, que é comprando qualquer papel da linha da Cera Pura, seja em rolo, seja em picotado, pode ser em perlon, né, o furadinho, o polipropileno, pode ser em viscose, qualquer, uma unidade, um pacotinho, qualquer um. Você compra, pede o cupom fiscal na loja credenciada, que só vale a loja credenciada, cadastra no link que o lojista vai te passar e você concorre a uma cesta de produtos com toda a linha da Cera Pura, mais um equipamento elétrico, tá bom? Então, se quiser participar, tem o post oficial da campanha, que é o primeiro que aparece fixado lá no Instagram, lá tem algumas regrinhas também, mas você vai ter que procurar alguém da loja credenciada para comprar o seu papel, para que a pessoa te dê o link de participação, tá bom? O que mais? Gente,
Alguém aqui das minhas embaixadoras lembra se eu estou esquecendo de algum item que eu não falei, algum assunto que está rolando? Eu acho que não, né? Falei das camisetas, falei da embaixadora, do Maranhão, falei agora das professoras. O link da Terça DM está na bio do Instagram, para quem quer fazer pergunta e participar ativamente. Acho que não, né? Tem alguém, alguma coisa aí, gente? Me contem. A Isa mandou falar assim, divulga seu curso para elas, Dani, a DM da porta para dentro. Eu tenho um curso, esse ano eu não vou mais fazer, que é o curso que eu ensino a fazer um demonstrativo de resultados do DRE, e não só ensino a preencher a planilha que eu forneço, mas eu ensino a fazer a leitura e o acompanhamento, que é a parte mais importante, né, do que você só aprender a preencher. Esse curso é um curso que provavelmente eu vou fazer o ano que vem de novo. A gente tem ideia, né? Quero fazer um curso de 2 dias à noite, 2, 3 dias, eu não sei como é que, se ele vai se manter no formato original, mas eu ensino a você pegar os seus dados, tirar do caderno, ter uma planilha, né? É uma planilha bem simples que eu faço, bem básica de Excel no computador, mas eu ensino não só a preencher, né? O que significa cada item, por que você tem que marcar aqui, não ali, quais são os percentuais adequados que você pode gastar em cada coisa dentro do salão, e mais do que isso, né, é você saber fazer essa análise compilada dos meses, né, porque não adianta você aprender a preencher uma vez, aí você preenche um mês, depois você não preenche nunca mais, não adianta, tá? Então, esse curso eu devo voltar com ele lá para o começo do ano que vem. Esse ano eu acho que não vai dar mais tempo de eu fazer turma, mas para quem quiser, se mantém lá no Terça DM, quando tiver alguma turma e que a gente queira fazer, eu aviso para vocês, tá bom? E tem também meus cursos gravados, que ficam na minha plataforma do meu Instagram, né? E tem lá o WhatsApp, onde você tem um catálogo de cursos. Aí esses cursos, quem que tiver afim, quiser comprar, pode fazer essa gentileza para mim. São cursos que eu falo sobre como não perder pessoas da equipe, como você faz a sua divulgação, né? Dicas de como divulgar dentro dos salões. Enfim, tem acho que uns 5 ou 6 cursos lá. Tem meu livro, tem várias coisinhas lá na minha plataforma, tá bom? O que mais? Sempre uma lição às terças. A Nileide falou que quase não entra aqui, porque está cuidando, assiste gravado, não tem problema. É uma pena que não poderei ser embaixadora da Serapura. Você participou de uma edição só, como não poderá? Quem sabe para o futuro? Pois não posso ter CNPJ. Ah, é do município. Tem algumas coisas que você tem que ganhar uma coisa e perder outra, exatamente. A quarta edição está rolando já. Não, ela já está rolando, os grupos já estão sendo formados. Eu só não abri ainda a data do webinário, tá? Para o Maranhão. Por quê? Eu preciso de muito mais pessoas nesses grupos que a gente está formando, tá bom? Elis falou tudo. Ah, Beauty Fair, não é segredo ainda, não. A gente vai estar na Beauty Fair, a gente passou pela ficha do Sebrae novamente, que nos patrocina, né? É legal ser patrocinado, né, gente? Né, embaixadoras? A gente também é patrocinado pelo Sebrae para estar nessa feira. É um privilégio para a gente agradece sempre demais o Sebrae. Por quê? Porque é uma feira hoje bastante cara, né? O metro quadrado para a gente participar, então a gente ter esse apoio, esse subsídio do Sebrae é fundamental para a nossa participação na Beauty Fair. A gente só não sabe aonde a gente vai estar, qual corredor, esse tipo de coisa ainda, mas a gente vai estar lá, com certeza, marcando presença na Beauty Fair, cheio de fotinho, um monte de gente. Já estou sabendo que eu vou conhecer um monte de embaixadora ao vivo, e eu estou muito ansiosa. Tem gente da primeira edição que vai lá para eu conhecer ao vivo, que eu fiquei 1 ano com essas pessoas, tem gente dessa edição que eu vou conhecer, meu coração já fica palpitando antes, só de saber que eu vou conhecer alguém que eu falo sempre, que eu vou poder abraçar, que eu vou poder beijar, e está todo mundo convidado para ir lá. Quem estiver aqui para São Paulo, ou vier para São Paulo, para ir no stand da Serapura, eu vou estar lá todos os dias, de sábado a terça, e vai ser um prazer imenso receber, falar, abraçar todas vocês lá que puderem estar na Beauty Fair, tá? A quinta edição ainda não tem, que a gente vai terminar a do Maranhão para a gente definir qual é o próximo estado que a gente vai fazer, tá? Então a gente não tem data da quinta edição. Fala que estaremos na feira, falei que estaremos na feira. Então tá tudo falado, certo?
Eu quero desejar... A Keila falou, quero ir bate-volta. Vai bate-volta, a gente se encontra, se agarra, depois você volta. Eu quero desejar para vocês uma semana incrível. Lembrem dessa dica de hoje. A porta, por mais estreita que seja, por mais difícil que você esteja encontrando, que não é tão simples quanto parece, né? Que você tem realmente desafios, dificuldades ali, ela pode ser levada com muita calma, muito amor, né? Não precisa ser sofrida, não precisa ser vítima, não precisa ser nada disso. Você pode ter essa consciência. É difícil, eu vou fazer aos pouquinhos e vou passar por ela, tá? Lembra dessa regra importante de hoje que a gente viu, tá bom? Gente, um beijo, boa semana, próspera, abençoada, assim, cheia de coisas boas, e estudem, tá? Estudem o comportamento humano, se coloquem nas situações e vamos discutir no grupo. Quem quer saber alguma coisa, qualquer coisa administrativa que eu possa ajudar, a gente tem ainda 11 semanas pela frente, parece muito, mas não é, que eu vou estar aqui ainda com vocês, tá bom? Um beijo, fique com Deus e até terça-feira que vem, 3 horas da tarde. Tchau, tchau. Fechei errado.